Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos. Um bom conto a todos. O chamado da madrugada. Eu nunca fui um homem de dormir profundamente. A casa, com suas madeiras que estalam sob o efeito do resfriamento noturno, sempre me manteve com o ouvido alerta. Mas naquela madrugada, o som não era da casa. Eram 3 batidas secas na porta da frente. Não eram batidas de quem quer incomodar, eram toques leves, trêmulos, de alguém que estava verdadeiramente aflito. Olhei o despertador, 3h14 da madrugada. Levantei-me ainda tonto do sono. Ao abrir a porta, encontrei uma senhora de aparência frágil, vestindo um chale de lã que parecia pesado demais para seus ombros curvados. Ela segurava uma lanterna pequena que tremia em sua mão. "Perdão, meu filho." A voz dela era doce, embargada por um soluço contido. "Sinto muito incomodar a uma hora dessas, mas o meu gatinho, o Lulu, ele escapou pela fresta do portão. Eu vi ele correndo em direção ao seu terreno. Ele é tudo o que eu tenho. É a única companhia que me resta nessa vida. Por favor, você poderia me ajudar a iluminar o quintal? Meus olhos não são mais os mesmos, e eu não suportaria perdê-lo no escuro." Ela não parecia uma ameaça. Parecia apenas uma vizinha desesperada. Aquela dor em seus olhos era tão genuína que qualquer suspeita que eu pudesse ter evaporou. Respondi então: "Claro, minha senhora." Sentindo o ar frio da noite. "Vou pegar uma lanterna para lhe ajudar." Dei de ombros, pensando em uns 5 minutos o Lulu estaria nos braços dela e eu voltaria para o meu cobertor. Mas assim que entramos no quintal, percebi que a distância parecia diferente. O meu terreno, que eu conhecia palmo a palmo, parecia ter se expandido. As cercas vivas agora projetavam sombras que pareciam se contorcer sob o foco da minha lanterna. "Lulu!" ela chamava com a voz suave. "Lulu, vem aqui! Mamãe tá chamando!" Caminhamos mais fundo. O silêncio da rua foi engolido. Não havia som de carros, não havia o som da cidade, apenas os nossos passos na grama úmida e o choro constante, quase imperceptível, que parecia vir de várias direções. "Eu ouvi algo ali perto das árvores, meu filho," a velha indicou, apontando para um canto onde a vegetação fechava um arco. "Vamos só mais um pouco. Ele deve estar acuado." Eu a seguia, movido por uma vontade quase hipnótica. À medida que entrávamos naquela área mais densa, a luz da minha lanterna parou de bater no muro do fundo. Ela batia num vazio,
um negrume que absorvia o feixe de luz. Então, a senhora parou. A fragilidade que ela carregava minutos antes havia se dissipado, dando lugar a uma quietude absoluta. Ele não está aqui, não é, senhora? Perguntei, a voz falhando. Ela se virou lentamente e falou. O gato era apenas um pretexto, meu filho. Ela respondeu, a voz ficando mais firme e desprovida de emoção. No instante seguinte, a postura curvada se desfez. A fragilidade deu lugar a uma presença imensa, predatória. Seus dedos antes trêmulos agarraram meu pulso com uma força de um torno de ferro. De dentro daquele chale de lã, o que saiu não foi um braço humano, mas algo longo, pálido, com unhas que pareciam ganchos de ossos. Ela soltou uma gargalhada. Não era o riso de uma idosa, mas um grasnido cultural, estridente que parecia ecoar dentro do meu próprio crânio. O som era tão agudo que meus ouvidos começaram a latejar. A caça começou! Ela gritou. E o som da sua voz se multiplicou na escuridão. Eu a empurrei com toda a força que o desespero me conferia e disparei na direção onde eu imaginava estar o portão da minha casa. Meus pulmões ardiam. O ar frio parecia facas cortando a minha garganta. Corri como nunca correra na vida. Mas o meu quintal tinha desaparecido. A grama sob meus pés deu lugar a um solo úmido, coberto por um tapete de folhas secas que estalavam como ossos quebrados sob minhas botas. Eu não estava mais em casa. Eu estava no coração de uma floresta fantasmagórica. As árvores ao redor não eram naturais. Seus troncos eram retorcidos, lembrando corpos humanos em agonia, com galhos que se estendiam como mãos tentando agarrar minhas roupas. A escuridão era total, exceto pela luz da minha própria lanterna, que agora oscilava prestes a morrer. As risadas daquela criatura vinham de todos os lugares. Das copas das árvores, de trás dos arbustos, de dentro das sombras. Você não vai sair daqui. Você não vai sair. A voz dela sussurrava agora, uma cantiga sádica que parecia vir do vento. Tentei mudar de direção. Corri para a esquerda, depois para a direita, tropeçando em raízes que pareciam se mover para me derrubar. Cada vez que eu olhava para trás, via vultos pálidos dançando entre as árvores. Ela estava me cercando, brincando comigo, como um gato brinca com um bicho acuado antes de o bote final. O pânico começou a turvar a minha visão. Senti o suor frio escorrendo pela nuca, enquanto a risada da bruxa explodiu bem atrás da minha orelha, quente e úmida. O Lulu adoraria conhecer você, meu filho. Ela gargalhou, e o som parecia sacudir as próprias árvores da floresta. Eu não olhei para trás, apenas corri, com as lágrimas de terror embaçando meus olhos, sabendo que, naquela floresta de pesadelos, cada passo que eu dava para longe daquela velha era na verdade um passo mais fundo para dentro de sua armadilha. A lanterna piscou uma última vez e se apagou, deixando-me sozinho na escuridão, cercado pelas risadas daquela coisa que nunca deveria ter batido à minha porta. A escuridão da floresta era absoluta. Um peso que comprimia meus pulmões. O silêncio que se seguiu. A morte da lanterna foi mais aterrorizante do que as risadas.
As árvores retorcidas pareciam prender a respiração, esperando. Então veio o som. Um miado, longo, lamurioso, vindo de algum lugar na penumbra. Aproximando-se lentamente. As risadas da bruxa cessaram de repente. O silêncio tornou-se denso, quase sólido. Senti algo roçar suavemente a minha perna, algo peludo, macio. O contato foi tão real, tão doméstico, que por um instante eu quase desabei de alívio. Mas então a lembrança de horror tomou conta. Com as mãos trêmulas, tateei o bolso do casaco. Meus dedos encontraram o metal frio do meu isqueiro. Por favor, acenda, por favor. Risquei a pedra 1, 2 vezes. Nada. O pânico subiu pela minha garganta como um bile. O som do miado ficou mais próximo, agora acompanhado por uma respiração ofegante, vinda de todos os lados. Risquei novamente, uma fagulha. O miado se transformou em um rosnado seco, e na terceira vez, o fogo saltou. A chama do isqueiro iluminou o espaço, e o choque me paralisou. A menos de 10 centímetros, a carranca da bruxa estava colada ao meu rosto. Os olhos dela não tinham pupilas, eram apenas abismos negros, e sua boca aberta revelava fileiras de dentes afiados como agulhas. Ela explodiu em uma gargalhada visceral, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Eu gritei, fechei os olhos como uma criança com força e o mundo girou. Acordei sobressaltado, meu corpo encharcado de suor, o coração batendo tão forte que a minha caixa torácica parecia vibrar. O quarto estava silencioso, a luz do luar entrava pela janela, banhando tudo em um azul pálido e seguro. Olhei para o despertador no criado mudo. 3h10 da manhã. Foi um sonho? Apenas um pesadelo horrível? Respirei fundo, tentando estabilizar a respiração. Levantei-me, ainda trêmulo, e caminhei em direção ao banheiro para jogar uma água no rosto. O piso frio sob meus pés trouxe um pouco de realidade. Apoiei as mãos na pia, encarando o meu reflexo no espelho, quando o som ecoou pela casa. 3 batidas secas, metálicas na porta da frente. Meu sangue congelou. O medo voltou. Ele estava ali, do outro lado da madeira. O silêncio da casa foi invadido por algo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A gargalhada da bruxa. Começando baixa e crescendo em um volume ensurdecedor, ecoando pelas paredes, pelo teto, pelo chão. Enquanto eu paralisava diante da porta, incapaz de me mover, o último som veio do corredor escuro. Bem atrás de mim, um miado. Contos e causos de arrepiar. E você? O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.